Você sabia que existe um grande vilão no nosso tempo atual e ele se chama esgotamento emocional? E eu, neste vídeo, vou te dar 5 regras para que você vença esse esgotamento, claro, uma vez diagnosticado em você. Eu sou Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, e aqui para te ajudar a fazer uma direção terapêutica, te ajudar a crescer, te ajudar a conquistar a sua melhor versão. O esgotamento emocional tem sido um grande vilão do nosso tempo. Todos os tempos sempre foram marcados por uma questão muito importante. Nós temos lá no início da época da história, enquanto conhecemos ali, principalmente essa história ocidental, o nascimento da filosofia era marcada pela conhecer o mundo, como é constituído o mundo. Depois veio uma outra época marcada por conhecer o ser humano, conhecer o homem, o que ele pensa, o que ele tem, por que ele existe. Depois, no início lá nos primeiros séculos da era cristã, nós temos um tempo marcado pelo crescimento do poder espiritual, crescimento da igreja, surgimento da igreja, e assim foi passando o tempo, e em cada época temos uma dimensão, cada época temos um foco, uma ótica. Depois veio a época de uma estabilização do sistema feudal, e aí o avanço das navegações marítimas, depois a época da Idade das Luzes, o racionalismo, em seguida o iluminismo, e assim vai surgindo em cada época uma dimensão, até chegarmos numa época da Revolução Industrial, com foco no capital, e aí junto com isso nasce a época das bactérias e a época dos antibióticos, onde as possíveis pandemias seriam resolvidas, e aí veio uma era da informação, uma era da gestão da informação, e talvez com tanta informação, talvez com tanto ser em multitarefa, talvez com tanta dinâmica acontecendo na nossa existência, nós estamos caindo numa era da crise existencial. E essa crise existencial, ela é contribuída, ela aumenta, ela se torna mais intensa com o nosso esgotamento emocional. O esgotamento emocional, quero dizer para você, aqui entra a palavra esgotamento, é diferente da palavra cansaço fundamental. Preste atenção numa coisa, anote aí. Existe no nosso tempo o esgotamento emocional. Esse esgotamento, ele tira de nós a capacidade de agir espontaneamente enquanto essência. É diferente do cansaço fundamental. O cansaço fundamental, ele traz para nós aquela sensação de desgaste, mas você com uma noite bem dormida, umas férias tiradas, um final de semana que chega, um feriado que você passa por ele, você resolve o seu problema e você está novamente entre aspas, na linguagem popular, em ordem de batalha. Mas o esgotamento emocional é diferente. Você começa a ficar mais tempo em alguns sintomas. E aqui eu começaria a navegar em alguns sintomas e que você comece a fizesse uma autopercepção, claro, e depois, com a ajuda de um profissional, você pudesse chegar num diagnóstico propício. Bom, começa a aparecer algumas coisas e você talvez nem dê tanta importância para isso. Você acha que vai resolver no final de semana, que vai resolver no feriado, e aí tá tudo bem, você tá certo. Só que, se não resolver, você precisa ficar atento. Você se sente tão cansado, você dorme mal, você se alimenta mal, você está se irritando com as pessoas constantemente. E aí você começa a perceber, será que é um cansaço fundamental ou um esgotamento emocional? Bom, se aquele cansaço, uma noite bem dormida, um final de semana tirado, um repouso, ou o seu projeto terminou, ou aquela fase do seu relacionamento afetivo na sua casa ou na igreja, onde for, a transição da sua carreira, ou aquilo se resolveu e você, pronto, já estou me sentindo melhor. Você começou a se alimentar melhor e resolveu o problema, tomou um suplemento vitamínico e resolveu o problema, pronto, é um cansaço fundamental. Mas se aquilo persiste, aquilo continua, se passaram 14 dias e você continua com aqueles sintomas, ainda está leve. Se passaram 3 meses, então, sintomas pesados,
já estão médios, indo para grave. E se você já está 1 ano, 2 anos, 3 anos assim, você não tira férias, você não tem horário para você não sabe dizer não, você aceita tudo que as pessoas te pedem, você tem uma ambição tremenda em ganhar dinheiro, em conquistar a sua liberdade, você não tem horários para nada, você não sabe organizar o seu tempo, bom, você vai entrar no processo de esgotamento emocional. E aqui eu quero te dar agora 5 regras importantes para você vencer esse esgotamento emocional. Vamos dizer que você já se identificou e você percebe que você está com esse esgotamento. E mesmo se você não está com esgotamento emocional, você está com cansaço fundamental, não tem problema. Você vai olhar para essas regras que eu vou te dar, porque elas te ajudarão sempre a ter uma perspectiva melhor. Aliás, quando eu falo perspectiva, eu estou falando no núcleo e na essência das nossas questões. Às vezes, uma mudança de perspectiva já é o suficiente para você mudar tudo, mesmo até que aquilo que você está vivendo não mude. A perspectiva é essencial. A percepção que você lança sobre a sua vida, ela é fundamental, porque ela é a base para que venha o equilíbrio que você tanto precisa. Então vamos a essas 5 regras que eu quero passar para você. A primeira regra que todo mundo precisa encontrar para gerenciar o seu esgotamento emocional, bom, ela é a primeira regra, número 1, você precisa descansar. Descansar. Sem o descanso, a gente não se torna eficaz, você não fica e não se torna uma pessoa produtiva. Sem o descanso, você não avança. É essencial você encontrar um equilíbrio entre trabalho, obrigações, lazer e descanso. Esse equilíbrio ele é fundamental. Depois tem uma segunda regra que eu quero dizer para você. A segunda regra é essa. Defina prioridades na sua vida, no seu dia a dia. O dia tem 24 horas para você usar e você não pode esticar essas 24 horas. Você precisa aprender a definir prioridades, levando em conta as coisas que parecem urgentes e importantes para você. E você precisa fazer dentro dessas prioridades, e eu te dei um vídeo semana passada muito interessante, colocando a pausa como prioridade. Assista no meu canal do YouTube se você quiser. Esse vídeo, eu vou colocar o título dele aqui embaixo para você, e você vai ver nesse vídeo algo muito importante sobre a pausa. Nessas prioridades precisa ter a palavra descanso. Descansar precisa ser um hábito diário da sua existência. Terceira regra, além de descansar, definir prioridade, você precisa ser menos exigente consigo mesmo e consigo mesma. Seja um pouco mais realista com você. Você não é super-herói, você não é uma heroína, entende? E às vezes não vai acontecer nada, está tudo bem se você cometer um erro, se você adiar um projeto, se você deixar alguma coisa para fazer depois, se você refazer as suas metas e pedir mais prazo para as suas metas. E tá tudo bem. Aprenda a não ter aquela crítica intensa com você. Você tem que, principalmente nesta terceira regra, você precisa saber que algumas pressões do dia a dia você não precisa vivenciar. A quarta regra, quero colocar para você, tenha compaixão com você. Tenha compaixão com a sua vida, tenha compaixão com a sua existência. Leandro, como que eu posso fazer isso? Tome atitudes. Pare de se recriminar, pare de se autodestruir, pare de colocar a sua existência numa maneira pessimista e até mesmo, uma visão cruel sobre si mesmo. Pare com isso. Comece a ir por outro lado. Comece a ir para o lado do amor. Uma visão de si que consiga diminuir o seu estresse e o seu desconforto. É a visão onde você se acolhe, você se ama, você se perdoa, você se olha com mais amor. É interessante quando você tem uma compaixão consigo. Vamos para a quinta regra.
quinta regra eu colocaria para você: aprenda a se encontrar. O esgotamento emocional, ele cria ao nosso redor um excesso de preocupação, um excesso de angústia. O esgotamento emocional cria ao nosso redor um excesso de pressão, de dever. Bom, isso tudo a gente começa a fugir de um encontro consigo. Eu queria que você, a longo prazo, comece a fazer uma coisa, que você encontrasse um espaço, que você conseguisse ficar sozinho consigo. E nessa solidão positiva, essa solidão benéfica, essa solidão que constrói, você começasse a se perceber mais. Você vai ver que algumas pressões são desnecessárias, algumas angústias você resolve com uma decisão. Você vai perceber que uma preocupação você vai dar o tempo certo para que ela se resolva, e você começa a colocar coisas na sua vida que realmente são coisas que não passam. São coisas que te levam a ser mais virtuoso, mais virtuosa e sair desse esgotamento emocional. E por fim, se você sente que esse esgotamento é profundo, procure ajuda, não deixa de procurar ajuda, não deixa de procurar um profissional, mas que você entenda que a sua vida ela pode ter uma grande dinâmica quando você muda de perspectiva, quando você aprende a olhar para o problema, quando você se posiciona diante de um problema. Você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, salve, e eu queria pedir, deixe um comentário. O seu comentário é essencial para mim, porque eu consigo perceber o quanto estamos avançando ou não. E segunda-feira, às 20h28, é dia de live terapia. E se você quer um conteúdo parecido com esse, venha para a live terapia, porque estamos crescendo. Pessoas estão encontrando de volta a sua vida através dessa live terapia comigo, Leandro, às segundas-feiras, às 20h28. Ali nós temos conteúdos incríveis para a sua existência.